Seja bem-vindo ao Excel Turbo, o mini curso gratuito de Excel básico. Eu sou o Paulo Ferreira, eu serei o professor de vocês durante esse curso e já peço para vocês, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdo diariamente. No Excel Turbo, você vai dar os seus primeiros passos com o Excel e vai vencer esse medo, esse mito que as pessoas criaram de que o Excel é uma ferramenta extremamente difícil. O Excel é utilizado em várias empresas de diversos setores diferentes. Então, saber Excel aumenta a sua possibilidade de conseguir um emprego. As empresas cobram o Excel como requisito por causa da sua versatilidade, a sua capacidade de processamento de dados. Por isso que quem sabe Excel sempre se destaca dos seus concorrentes durante a disputa por uma vaga de emprego. E aproveitando a oportunidade, eu quero te apresentar o meu curso completo, que é o Excel do básico ao avançado em 4 semanas. Esse curso é composto por mais de 100 aulas e nele você recebe um planner para você acompanhar todas as aulas de acordo com o cronograma, a fim de que você termine o curso em 4 semanas. Então, em 4 semanas, isso é um mês, você vai do básico ao avançado em Excel. Você também tem acesso a módulos de exercícios para você praticar o seu Excel em cenários reais, desenvolvendo soluções com Excel, e também recebe um certificado de conclusão. E se você tiver alguma dúvida durante o curso, você vai ter o meu WhatsApp para você me perguntar. Você vai poder me mandar mensagem. Você vai poder pegar o seu celular, filmar a tela do computador e dizer: professor, minha função não está funcionando e eu não sei por quê. E eu vou te ajudar. E eu vou deixar o link do curso completo aqui na descrição do vídeo, então corre lá, dá uma olhada, se inscreve e bora para a aula! Aproveitando a nossa planilha da aula passada, nós vamos ver aqui mais alguns itens no Excel. Vamos aqui no nosso menu Inserir. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês como trabalhar com alguns elementos gráficos dentro do Excel. E nós vamos utilizar nesta aula o menu Inserir. Em ilustrações, nós temos vários itens que nós podemos trabalhar com eles. Você clica em imagens, você pode escolher a opção este dispositivo, e aí você vai buscar imagens dentro do seu próprio computador. Eu vou vir na minha área de trabalho e vou selecionar uma imagem. Clico nela, clico em inserir, pronto. A minha imagem está dentro da minha planilha. Só que como a minha imagem é grande, ela vai ocupar muito espaço. Se você perceber, aqui tem uma bolinha, aqui tem outra bolinha. Essas bolinhas são para você redimensionar a sua imagem. Eu vou diminuir o zoom, ele está em 180. Vou diminuir ele para 60%. E aí você percebe o tamanho da nossa imagem. E eu posso clicar em cima dessa bolinha, percebo que quando eu ponho o ponteiro do meu mouse em cima, ele vira uma seta que aponta para a direita e para a esquerda, só que na diagonal. Então eu clico e arrasto. Eu consigo manipular a minha imagem, aumentar e diminuir no canto. Se eu clico na lateral, eu consigo aumentar ela, só que aí eu deformo a minha imagem. Vou clicar para voltar, para desfazer. Então, sempre que você for aumentar ou diminuir uma imagem, faça isso utilizando essa bolinha nos cantos. Você clica, segura, e aí você consegue aumentar e diminuir o tamanho dela. Então, eu vou diminuir, vou pôr ela abaixo da minha tabela e vou aumentar o zoom novamente. Vou deixar o zoom em 120%. Acabamos de inserir uma imagem. Agora nós vamos inserir uma forma. E o que são formas? São esses objetos que nós temos aqui prontos. Por exemplo, eu quero inserir na minha planilha uma seta. Eu tenho aqui várias opções de seta. Eu vou clicar em qualquer uma delas. E quando eu clico nela, o ponteiro do meu mouse ele vira uma cruz preta com as linhas finas. Não é mais aquela cruz branca de seleção. Você percebe que o ponteiro do mouse mudou. E o que acontece quando eu clico ali em inserir? Eu tenho que desenhar a minha forma. Então eu clico e arrasto. Pronto, criei a minha forma. E aqui, se você perceber, quando eu clico fora, os meus menus vêm até ajuda. Quando eu clico na seta, aparece um menu de formato de forma. Quando eu clico na imagem, aparece um menu de formato de imagem. E o que significa isso? Quando eu insiro alguns elementos,
o Excel ele cria menus específicos para esses elementos. Isso é, o menu só vai aparecer quando esse elemento estiver selecionado. Então, eu clico na seta, aparece formato de forma. Então, todas essas opções aqui são apenas para esta forma. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui no estilo de forma e selecionar uma cor. Pronto, adicionei uma cor que tem uma sombra. É um verde que vai do mais claro ao mais escuro e tem uma sombra. E se eu quiser alterar, eu faço o mesmo processo. Eu posso também mudar o preenchimento aqui, na opção de preenchimento. Eu posso mudar o contorno da minha forma. Se você perceber, ele tem uma linha laranja. Eu vou mudar para vermelho, para ficar mais fácil de visualizar. Se você perceber, tem uma linha vermelha ao redor, que é o contorno. Você pode adicionar efeitos. Para eu mover ela de lugar, basta eu clicar em cima, segurar e arrastar. Clica, segura e arrasta. Mesma coisa com a imagem. Então, eu vou deixar minha seta aqui, formato de forma, efeitos de forma, e aqui eu tenho vários efeitos. Eu tenho sombras que eu posso aplicar na minha forma. Isso aqui é interessante para você brincar. E quando eu digo brincar, é para você mexer sem ter medo de clicar em alguma coisa errada. Você pode clicar, selecionar, não gostou? Desfaz, faz novamente. Essas opções você tem que mexer bastante para você memorizar onde elas ficam, o que cada uma delas faz. E sempre que você precisar, você saber como aplicar cada uma delas. Eu tenho sombras, eu tenho reflexo. Vou remover a sombra. Para eu remover, eu só clico aqui, ó, sem sombra. Efeitos, eu tenho reflexo. Eu tenho brilho. Eu tenho bordas. Essa opção de bisel, que ele dá um efeito de profundidade na forma. E a opção de rotação 3D. Essas são as opções de efeito de forma. Se você tem uma forma e você quer colocar um texto dentro dela, você também pode. Você clica com o botão direito e vem na opção editar texto. E você vai ver o seu cursor piscando dentro da forma. Então, você pode inserir o seu texto. Pronto, meu texto está digitado. E aqui eu clico fora para tirar a seleção. Seleciono novamente. E eu posso escolher modelos para o texto. Vou por aqui novamente. E aqui eu posso escolher modelos para o meu texto. Lembrando que, como o texto é pequeno, esses modelos possuem muitos detalhes, então não fica tão interessante. Mas você pode, por exemplo, mudar o preenchimento do seu texto. Deixar ele na cor branca. Mudar o contorno, deixar sem contorno. E adicionar um efeito. Por exemplo, assim como a gente tem nas formas, a gente também tem exemplos de efeitos para textos dentro das formas, como reflexo, como sombra, como brilho. As opções de alinhamento também funcionam aqui. Você seleciona a sua forma, vem na página inicial e você pode alinhar o seu texto à forma que você achar mais interessante. Vou novamente no formato de forma e aqui nós editamos a nossa forma de acordo com aquilo que a gente quis. Assim como a imagem, a forma você pode aumentar ou diminuir e você pode também rotacionar ela. Você vê que aqui tem um círculo com uma seta, você clica e você pode rotacionar ela de acordo com o que você quiser. A mesma coisa com a imagem. Agora vamos novamente inserir ilustrações. Essa opção de ícones, você vai ter ela no Office 365, mas eu vou mostrar para vocês. É a mesma coisa das formas, mas são ícones que você pode utilizar na sua planilha. Exemplo, eu estou fazendo uma planilha de faturamento. Então eu vou procurar um ícone que tenha a ver com dinheiro. Eu posso digitar aqui, dinheiro. E aqui eu tenho várias opções. Eu vou selecionar esta opção da caixa registradora e clicar em inserir. E aqui eu tenho um ícone. E esse ícone ele funciona exatamente como uma forma. Você tem aqui formato do gráfico. No caso da forma, a gente tem formato da forma. Aqui a gente tem formato do gráfico. Porém, no ícone você não consegue inserir texto, mas você consegue mudar todas as opções dele, de cor, de contorno, aquilo que você achar mais interessante, assim como a forma. Voltando na imagem,
Quando a gente vem em formato de imagem, a gente tem algumas opções interessantes. Por exemplo, correção. Eu vou mudar minha imagem de local para ficar mais fácil de visualizar. Quando você for arrastar uma forma que tem um texto, vai ficar chato às vezes porque você vai clicar e não vai. Por quê? Porque você clicou dentro do texto. Então você seleciona, clica sempre em cima da linha. Em cima dessa linha e você move ela. Então vamos lá. Na imagem, formato da imagem, vamos vir em correção. Aqui você consegue alterar os tons da sua imagem. Você consegue editar essa imagem dentro do Excel. Você pode fazer uma alteração de cor. Tudo isso dentro do Excel. Efeitos artísticos, você consegue inserir algum tipo de efeito na sua imagem. Você também tem a opção de transparência, você consegue deixar essa imagem mais transparente. Você tem opções de estilo de imagem, onde você pode, por exemplo, inserir uma moldura na imagem. Você consegue colocar ali um reflexo nela embaixo. Você consegue mudar a forma da sua imagem, adicionar ela em perspectiva. E você tem várias opções de formatação para essa imagem. Você pode, por exemplo, controlar aqui a cor da borda, colocar algum tipo de efeito, assim como a gente colocou efeitos nas nossas formas. Você pode inserir sombras, você pode inserir reflexo, aquilo que você achar mais interessante. Interessante também que, à medida que você vai inserindo formas, elas vão se posicionando em camadas, uma vai ficando em cima da outra. Se você perceber, a caixa registradora está em cima da seta e a seta está em cima da imagem. Então, se eu selecionar a imagem, vir em formato da imagem, eu tenho aqui opções de avançar e recuar. No avançar, eu trago a minha imagem para frente. No recuar, eu jogo ela para trás. A mesma coisa com a seta. Eu posso recuar ela e colocar atrás da imagem, ou avançar e colocar à frente da caixa registradora. Essas são opções de posicionamento das formas dentro da nossa planilha. Certo? Inserimos aqui as formas. E por último, nós vamos inserir o Word Art. O que seria isso? Eu venho inserir texto, seleciono a opção Word Art. Aqui eu posso inserir textos personalizados. Para mim não ter que estar formatando meu texto, eu posso simplesmente adicionar uma imagem, eu posso simplesmente adicionar um texto já formatado. Por exemplo, vou adicionar essa opção, ele já me abre essa caixa de texto aqui, que é igual a uma forma qualquer. Então, eu vou clicar em cima da linha, arrastar ela para o lado, e você vai ver que o meu texto ele já possui uma formatação. Então, eu vou apagar e vou digitar o meu texto. Eu tenho aqui um modelo de Word Art. Quando eu clico nele, eu posso editar o texto dentro. Porém, se eu quiser mover ele de lugar, eu tenho que clicar em cima da linha e arrastar, assim como a forma. Eu criei aqui esse Word Art, mas não gostei, eu quero outro modelo. Eu seleciono a forma, clico e posso ir verificando qual o melhor modelo se adequa àquilo que eu quero fazer. Vou deixar esse exemplo. Eu posso, por exemplo, voltar lá na página inicial com a minha caixa de texto selecionada, clicando em cima da linha dela, e eu posso mudar a minha fonte. Eu posso, por exemplo, aumentar e diminuir a minha fonte. O Word Art você aumenta e diminui por aqui. No formato da forma novamente, quando a gente volta, você pode, por exemplo, mudar o preenchimento do seu texto. Mudar a cor dele. Ele te dá um padrão, mas você pode alterar esse padrão. Então, eu vou deixar o meu texto nessa cor. O meu contorno eu vou definir como vermelho, só para vocês verem como que está. Nos efeitos do texto, se você perceber, ele tem uma sombra. Ou melhor, um brilho. Vou mudar esse brilho. Vou pôr vermelho também. E aí você vê as alterações que a gente fez nesse Word Art. Ele te dá vários modelos prontos, porém você também pode editar esses modelos que ele te dá.
Então, é desse jeito que se trabalha com imagens, formas, ícones e word art dentro do Excel. Lembrando que na primeira aula você não sabia absolutamente nada. Nós já estamos trabalhando com word art, imagens, ícones e formas. E na próxima aula eu vou apresentar para vocês os gráficos no Excel. Então, até a nossa próxima aula.